Esse cara derrubou uns ovos no chão. Do nada, os ovos fritaram na hora. Em seguida, ele sentiu que tudo iria pelos ares. O medo pegou ele, e ele pensou, isso não está certo, preciso sair daqui. Sem pensar duas vezes, Rafael correu pro carro e acelerou para escapar. Mal saiu, um gasoduto subterrâneo explodiu, e chamas enormes tomaram conta da cidade. O chão começou a ceder, e os prédios altos desabaram como se fossem de papel. Mas graças à sua habilidade ao volante, Rafael conseguiu escapar das chamas no último segundo. Mas isso era só o começo. No deserto do Oriente Médio, uma onda colossal de centenas de metros apareceu do nada e atingiu as cidades vizinhas. Enquanto isso, nas praias, os turistas enfrentaram uma tragédia ainda pior. Uma onda de ar gelado que veio da Sibéria varreu a área. O que está acontecendo? O povo perguntava, em pânico. Tudo isso era resultado da poluição sem controle, que já tinha levado a Terra ao limite. Para evitar mais problemas, vários países se juntaram e lançaram satélites ao espaço, criando uma rede chamada Projeto Zeus, que monitorava desastres climáticos em tempo real. Se algo extremo fosse detectado, os satélites iam lançar mísseis para neutralizar a ameaça. Sob o comando dos Estados Unidos, os problemas começaram a surgir. Uma vila no deserto foi coberta por uma nevasca inexplicável, e quando uns mercenários federais foram investigar, encontraram várias estátuas humanas de gelo. Isso deve ser uma instalação artística, disse um soldado, até tocar uma delas e gritar, isso é real, tem algo muito errado aqui. Enquanto isso, um engenheiro que olhava os satélites descobriu algo escondido e guardou os dados num armário, planejando avisar a sede. Mas quando saiu do vestiário, ele foi trancado e sugado pro espaço, morrendo na hora. Era claro que o problema era maior do que qualquer engenheiro poderia resolver. O Congresso então recorreu a Tiago, um aliado de Carlos, achando que ele ia convencer Carlos a voltar e resolver a crise. Relutante, Tiago aceitou, dizendo, não é só política, é sobre salvar a humanidade. Depois de uma análise rápida, Carlos pegou um ônibus espacial e foi para a estação de monitoramento no espaço. Ao chegar, começou a inspecionar o satélite que estava com problema, mas ele começou a girar descontroladamente, quase matando Carlos e a equipe. Segurem-se! Gritou ele, enquanto o satélite se despedaçava e todos os dados se perdiam. Carlos percebeu que tinha algo errado e foi para a sala de monitoramento ver as gravações. Descobriu que, quando o engenheiro morreu, um disco rígido ficou preso no convés. Se a gente recuperar o disco, talvez descubra a verdade, falou ele. Carlos e a equipe vestiram os trajes espaciais e foram buscar o disco. Mas ao voltar, o traje de Carlos deu ruim, mas ele conseguiu se segurar num tubo de aço para se salvar. Todo mundo achou que o disco tinha se perdido, mas Carlos tinha escondido no traje. Ao ler os dados, ele descobriu. O satélite não tinha defeitos. A morte do engenheiro não foi um acidente. Enquanto isso, no Japão, começou a chover granizo do tamanho de ovos.